a Câmara dos Deputados, por 200 e tantos votos, contra 100 e tantos, 230 contra 130, e 40 abstenções, registrem aí as 40 abstenções. Por que estão chamando isso de 230 votos a favor e 40 abstenções? Não, as 40 abstenções foram a favor. Então você pode considerar que foram 270 votos contra 130. 270 votos contra 130. Está aqui, 233 mais 40 são 273 das 40 abstenções, contra 131 votos. Com isso, a Câmara dos Vereadores, no mesmo país das manifestações de junho, 3 meses depois, aliás, 2 meses depois, nós estamos em agosto, absolveu o deputado Natan Donadon, condenado no Supremo Tribunal Federal depois de 10 anos de ter cometido, depois de mais de 10 anos de ter cometido um crime de desvio de 8 milhões de reais na qualidade de diretor financeiro da Assembleia Legislativa de Rondônia. Então esse vagabundo pegou dinheiro público, 8 milhões de reais. Ele foi condenado pelo desvio desse dinheiro público, por formação de quadrilha. E só mais de 10 anos depois é que o Supremo Tribunal Federal, que também não está aí para ouvir voz de rua porcaria nenhuma, porque se tivesse não levava 12 anos para chegar a uma conclusão dessa, para mandar botar atrás da jaula um vagabundo desse quilate. 12 anos depois ele é condenado, e a Câmara dos Vereadores, numa votação secreta, e eu me pergunto, por que secreta, Alibaba? Por que secreta, Alibaba? Absolve esse cara, preservando o seu mandato parlamentar. Então, esse pilantra, esse ladrão, vai cumprir sua pena na cadeia em regime fechado e continuar recebendo um salário pago por nós, contribuintes, porque os seus próprios pares, por 273 votos a 100. Os seus próprios pares. São todos não, ele não é mais ex-deputado, ele não é ex-deputado, são pares dele, né? Eles, por 273 votos a 133, eles absolveram a rigor o Donadon. Ele continua cumprindo a pena, mas preserva o mandato e preserva o salário, preserva a possibilidade de nomear pessoas, etc. e tal. Eu fico me perguntando o seguinte: se você entrar num presídio de segurança máxima, e onde tem estuprador, onde tem assaltante de banco, assassino, sequestrador, né? E fizer assim, chama lá o Fernandinho Beiramar e diz que você vai submeter o Fernandinho Beiramar a um julgamento para que ele pare de ter privilégio de falar ao telefone de dentro do presídio para articular crimes do lado de fora, como, por exemplo, o ataque à sede do Afroreg no Rio de Janeiro. Aí você põe o Fernandinho Beiramar no banco dos réus, dentro do presídio, e compõe com presos de dentro do presídio o júri que vai julgá-lo para sofrer essa restrição de uso de telefone. O que vocês acham que os outros condenados que frequentam o mesmo presídio, que estão no mesmo presídio, vão decidir? Olha, eles vão decidir favoravelmente ao Fernandinho Beiramar, porque vão olhar para o Fernandinho Beiramar e ver a si mesmos. Eles são a mesma coisa, a mesma espécie. Ontem, o que foi feito foi o julgamento de um bandido, corrupto, ladrão, por outros bandidos corruptos e ladrão, que são a ostensiva maioria no Congresso Nacional. Quando eu falo aqui que as exceções, que os honestos são as exceções e não o contrário, muita gente acha que eu estou generalizando. Pergunto a essas pessoas que me acusam de generalizar o seguinte: o que vocês têm a dizer de um ambiente que dá 273 votos para absolver Natan Donadon? Posso interromper? Por favor. Vamos lá. 233 votaram pela cassação
Então a maioria votou pela cassação. Só que a maioria não basta. Ela tem que ser 2/3. Precisaria então, de inverte. 275 para que ele fosse cassado. Então, 133 pela absolvição. 131 foram contra, 41 abstenções. Então eu estou somando deliberadamente os 131 com os 41. Aos 41. Isso. Então você tem no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, um contingente de vagabundos que se aliaram a esse cara para impedir que se desse a maioria necessária para sua cassação. Isso. Alteram-se as proporções e não se altera o fato objetivo de que você tem ali um volume de gente ostensivamente comprometida com esse tipo de situação. A Câmara dos Deputados não tem condições de se afirmar moralmente diante desse país que outros setores percebem já que demanda outro tipo de conduta. O comerciante da esquina já sabe que tem que mudar o seu negócio para se adaptar à voz das ruas ou ao que ele entende ser um clamor popular. E o Estado brasileiro, através de seus agentes, neste caso a Câmara dos Deputados, dá uma solene banana para todos nós, uma solene banana para a opinião pública, para o sentimento público, para a sociedade e mantém o mandato do senhor Donadon. É impressionante o cinismo, é impressionante a coragem desses caras de fazerem isso à luz do dia, diante de uma nação estarrecida, escandalizada. O Donadon deu uma declaração ontem falando do sofrimento dele, e já que ele foi absolvido e continua sendo parlamentar, eu vou me permitir dar um conselho para ele na sequência. Solta aí a declaração desse safado aí. Na hora de vir para cá, fui tomar um banho, lá não tem chuveiro, é uma torneira, água fria, e justamente hoje faltou água e estava todo ensaboado, e aí eu tive que recorrer a um preso também do lado da minha cela, e ele tinha algumas garrafinhas de água. Ô, Donadon, estou arrepiado de pena de você. Vou te dizer, tem uma máxima nas cadeias, ouve o conselho aí. Tudo bem que esse negócio de você estar ensaboado debaixo da água e vira pro preso do lado e pede um favor e ele faz um favor, tudo bem. Agora, se ele jogar o sabonete no chão, não abaixa para pegar não, viu, Donadon? Senão, quem sabe esse preso faz em você aquilo que nós, cidadãos que te pagamos o salário, seu pilantra, gostaríamos de fazer todos os dias, viu? Passe bem, Donadon.